intitulada A Saúde do Trabalhador e sua implicação no trabalho em saúde, para a qual convidamos a doutora Sidneide Ferreira de Souza, coordenadora do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado do Rio Grande do Norte, que vai coordenar os trabalhos. Como expositores, convidamos da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Recife, com o tema Saúde dos Trabalhadores da Saúde, Admilson Machado Ramos. Cláudia Formiga, do Núcleo de Assistência ao Servidor da CESAP-RN, com o tema O Núcleo de Assistência ao Servidor enquanto experiência de apoio à saúde do trabalhador. Ana Rita Trajano, da PNH de Mato Grosso, tema A Dor e o Prazer do Trabalhador da Saúde. Ana Rita Trajano, da PNH de Mato Grosso, tema A Dor e o Prazer do Trabalhador da Saúde. Ratificando, Ana Rita Trajano é do estado de Minas Gerais. Como debatedora, convidamos Liésio Shoa, da Saúde Mental da CESAP Rio Grande do Norte. Como relatora, convidamos Cláudia Frederico, subcoordenadora de ações de saúde da CESAP Rio Grande do Norte. Bem, boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso trabalho da tarde. Foi bastante agradável, né, iniciarmos a tarde com a ciranda. Estamos bem descansados, mais relaxados. E vamos agora ter mais esse momento de conhecimento, de aprofundamento da saúde do trabalhador e aqui especificamente o trabalhador da saúde. Então, essa mesa ela vai estar discutindo, né, a saúde do trabalhador da saúde. A gente está com Admilson Machado Ramos, ele é educador e diretor do Instituto de Saúde do Trabalhador, o INEST, em Pernambuco, Recife. Temos o Núcleo de Assistência ao Servidor enquanto experiência de apoio à saúde do trabalhador, o NASS, vai estar aqui conosco relatando a experiência desse serviço que é prestado ao servidor da saúde, lá na Junqueira Aires, vizinho a Suvisa. E temos também a palestra A Dor e o Prazer do Trabalhador da Saúde, com Ana Rita Trajano. E temos Liésio Shoa como debatedora. Para apresentar um pouco o currículo, né, dos nossos palestrantes, o Edmilson já falei, a Cláudia Formiga é psicóloga, mestre em Ciências Sociais e coordenadora do NASS, Núcleo de Assistência ao Servidor. Ana Rita Trajano, psicóloga, doutoranda em Educação, pesquisadora da UFMG e consultora da Política Nacional de Humanização. Liésio Shoa, nossa debatedora, psicóloga, mestre e doutora em Ciências Sociais e atualmente coordena a Política Estadual de Saúde Mental na CESAP. Tá bom? Bem, a gente vai dar a seguinte sequência aos nossos debates. Primeiro, Ana Rita Trajano, em seguida, a Cláudia Formiga e, por último, o Adilson Machado fará sua palestra. O tempo é de 20 minutos para cada palestrante, deverá ser rigorosamente ministrado e com 15 minutos eu estarei avisando para o prazo de 5 minutos para concluir a fala. Então, podemos começar? Boa tarde. Essa ciranda foi ótima, né, que acordou todo mundo. Eu acho que nós, né, fomos privilegiados aí com essa alegria aí, né, anterior à nossa mesa.
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a comissão organizadora e parabenizar, né, por esse evento que a gente, né, está tendo essa oportunidade de estar acompanhando, estar junto e sentindo, né, toda a força, toda a potência desse enorme coletivo, né, que apesar da gente estar aqui, como disse o músico, né, num quadrado, a gente poderia imaginar uma roda, né? E a minha proposta para vocês é que a gente abra, então, né, uma roda de reflexão, uma roda de conversa, né, sobre esse tema aí da saúde do trabalhador, da saúde, trabalhador da saúde. E todos nós aqui somos trabalhadores da saúde. Acho também que a gente foi privilegiado, né, de ter a conferência da professora Beth, né, que abriu o debate também posterior, né, que trouxe muitas questões sobre o tema, né, que a equipe daqui me desafiou, né, a dor e o prazer do trabalhador da saúde. E eu acabei fazendo, e gostaria de agradecer em especial a Sheila e a Jaqueline, né, na pessoa das duas, eu agradeço, né, a toda a equipe do Rio Grande do Norte, que foi com, né, muito carinho mesmo, muito afeto e muita confiança, né, que a gente foi construindo junto essa vinda minha aqui. É a primeira vez que eu estou em Natal, né? Eu conheço profundamente João Pessoa, já morei até em João Pessoa. E é um prazer para mim, uma alegria estar aqui com vocês hoje. E o tema, então, que, né, Sheila foi construindo aí junto, num primeiro momento a proposta foi a dor do trabalhador da saúde, né? Isso em função de uma experiência, né, que eu vou estar trazendo aqui, né, para a gente compartilhar junto, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo em Belo Horizonte, como apoiadora e consultora, né, da Política Nacional de Humanização e como pesquisadora e doutoranda da UFMG, de apoio aos trabalhadores da saúde no enfrentamento, né? Hoje em dia a gente nem usa o enfrentamento, mas a gente prefere dizer na abordagem, né, dos conflitos e violências no cotidiano de trabalho. E aí eu vou explicar depois um pouco, né, de onde que parte essa prática, essa experiência. Logo que a Sheila, então, me disse, que me convidou para falar sobre a dor, né, a violência que o trabalhador da saúde vivencia no seu cotidiano de trabalho, né, eu propus aí isso porque, né, no decorrer desse trabalho, junto com a PNH, né, junto com a UFMG, eu venho descobrindo, né, e aí a professora Beth tem um papel super importante. Inclusive, eu não podia deixar de falar do livro, né, O Trabalhador da Saúde, muito prazer. Inclusive, aqui tem um artigo, né, que é da dor ao prazer no trabalho, né? Então, assim, eu sou aluna, né? Então, eu me sinto até numa responsabilidade muito grande, né, de estar aqui abordando essa temática, mas fiz a opção, né, de estar trazendo um pouco da nossa experiência, já que eu penso que tanto a Beth quanto a mesa da manhã já trouxe bastante reflexão, teoria, né? Eu também passei um pouco pela ergologia, né, pelo Yves Clos, Deju, quer dizer, são essas referências aí, né, que a gente tem e vai construindo toda essa experiência junto com os trabalhadores, né? E aqui eu quero abrir mesmo essa conversa com os trabalhadores aqui presentes, tá? Então, epa. Não tá
Aí é mais uma apresentação, né, mas eu acho que já teve, não precisa aprofundar. Né, essa introdução aí também eu já falei, né, eu fiz essa opção por estar falando campo de intervenção, né, que a gente tem atuado, que são as unidades básicas de saúde, inseridas em áreas consideradas de alto risco social, que são as vilas e favelas, né, na periferia de Belo Horizonte, em especial duas que a gente aprofundou mais a intervenção. E as UPAs, né, são duas UPAs que a gente fez o trabalho junto com os trabalhadores, e o SAMU de Belo Horizonte, que atualmente, inclusive, né, é o campo de pesquisa do doutorado. Né? Tem 2 meses que eu estou junto com os trabalhadores do SAMU, buscando construir, né, essa intervenção e análise da atividade desses trabalhadores. Bom, isso aí é mais para a gente poder organizar um pouco a fala, né? Então, no primeiro momento, eu sei que tem uma expectativa da gente estar abordando um pouco a questão da violência no trabalho, então eu optei por a gente começar por essas violências, né? E como eu estou aqui desde ontem, a gente já teve a oportunidade de ir conversando um pouco com alguns trabalhadores, a Lurdinha, né, eu vou até falar dela, que ontem a gente conversou bastante, é uma enfermeira daqui, né, teve um psicólogo também da Redinha, né? Então, é importante a gente situar, né, um pouco esse contexto de violência social, né, que a gente vive hoje e que atravessa esse cotidiano, né, de trabalho de todos nós. E que é um tema que a saúde vem assumindo com muita dificuldade. Depois eu vou estar especificando, né? E que a gente precisa aprofundar, né? E encarar esse tema, né? Porque, na verdade, ele vem atravessando o nosso cotidiano. Seja através das vítimas, né, que chegam a nós, as vítimas da violência, que a gente nem gosta, né, de chamar essas pessoas, esses sujeitos de vítima, porque, na verdade, a gente trabalha no sentido, né, de junto com a pessoa, descobrir a sua potência, né, a sua capacidade, né, de enfrentar a vida, né. E aí eu penso que hoje de manhã falou-se muito, né, da vida que se afirma, né, da vida que vegeta, e aí o que a gente tem procurado é criar espaço, criar oportunidades aí, do nosso cotidiano de trabalho. Bom, então a saúde, né, eu abandono um pouco os slides, tá? Vocês não preocupam muito com isso, não, porque tem hora que eu abandono os slides. Bom, então, a partir dessa contextualização, né, eu vou falar um pouco da questão, né, o que é possível, né, como que é possível a gente vivenciar momentos de alegria, criar, né, esses momentos de prazer e satisfação, né, é uma outra discussão, mas nós não vamos aprofundar aqui, né, momentos em que o trabalhador sente que é reconhecido, que é valorizado. E, finalmente, eu vou citar, né, alguns dispositivos que a gente tem criado nessa experiência, né, a partir, né, desse método aí da PNH, que é o método da roda, né, e o método da inclusão. Ontem o Dário falou muito aqui também, né, de que esse método da inclusão, ele propõe, então, incluir os sujeitos, e ao incluir os sujeitos, as diferenças, as tensões, as perturbações aparecem, e aí a gente precisa trabalhar e abrir espaço, né, para estar escutando e trabalhando essa diferença. Bom,
sobre a violência contemporânea, eu queria só, eu tenho 20 minutos, então eu vou passar rápido, depois no debate a gente pode aprofundar alguma coisa. Né? Tem estudos hoje, né, da sociologia, da psicologia social, né, e tem uma pessoa na saúde que é a nossa referência maior, que é a professora Cecília Minaio, que é do Rio, da Fiocruz. Ela tem também uma bibliografia já, né, uma literatura bem desenvolvida nessa área, que ela vai dizer o seguinte, que, né, ela e esses sociólogos, né, a violência que a gente vive hoje é uma violência que é diferente daquela violência política da época de ditadura que a gente viveu aqui no Brasil e na América Latina, né? E a sociedade é uma sociedade estruturalmente, né, violenta, né, construída na violência, né, desde a época da colonização, né, a relação com os indígenas, relação com os negros, né, a questão da mulher hoje, né, a questão da homofobia, quer dizer, são violências que a gente vive no cotidiano de vida de todos nós, né? E que ela aparece no dia a dia de trabalho nosso. Então, isso é muito importante, né? Porque nós que vivemos a violência política assim, de forma muito forte, né? A gente sente que hoje, né, essa violência, ela, mesmo que ela não apareça, né, diretamente na política, né, porque indiretamente a gente sabe que ela aparece, né, e se a gente for ver nos direitos humanos, a prática da tortura ainda é uma prática que, né, muito presente aí, né, nas relações, e essa violência social, então, né, ela vai estar produzindo, né, acidentes e acontecimentos, né, que vão desembocar, né, nos serviços de saúde, né? Depois eu vou falar mais especificamente do SAMU, que é onde eu estou mais perto, né? E aí, lembrando o nosso seminário em Brasília, né, quando a gente teve uma conversa com a Secretaria de Vigilância em Saúde, né, a Martinha, né, a Marta Alves, que é a médica responsável, né, por esse programa aí de prevenção de violências, ela tem essa fala muito forte, né, de que é mito a gente achar que a violência tem a ver com pobreza, mas na verdade a violência tem a ver com desigualdade social. É a desigualdade, né, que o nosso país é muito forte, que vai estar gerando essa violência. E não precisa dizer muito, né, gente, porque eu acho que todos nós, né, sabemos do que é essa violência. 5 minutos? Bom, então nós vamos pular aqui um pouco do cenário de violência. Está demorando passar esse slide, né? Você pode ir passando aí para mim, ó. Né? Aí fala um pouco da violência na agenda do SUS, pode passar. Isso aí é muito... Pode pôr tudo na tela, por favor. Isso aí, ó, a questão da violência no e do trabalho, né, são pesquisas, inclusive uma em especial com o Programa de Saúde da Família, né, que a pesquisadora ela vai trazer essa diferença aí, que eu acho que é muito importante e que tem a ver com uma discussão, né, que no campo do trabalho a gente faz, né, que existe aquele sofrimento, aquela violência que está mais relacionada, né, as questões das relações que se produzem, né, na realização do trabalho, e aquela violência que é do trabalho, né, que são aquelas que diz respeito às condições de trabalho, né, que é salário, que é a precarização do trabalho, né, as condições ambientais, né, físicas, químicas, e nós todos estamos vivendo muito isso. Pode passar aí, por favor. A próxima. Aí, ó, é uma situação, então, né, de violência no trabalho do SAMU, né? E eu tenho tido a oportunidade de estar junto com eles e eles têm falado muito dessa violência e pedido muito apoio, né, para estar enfrentando essas situações de violência, né? Pode passar aí, foi só para
homenagear os trabalhadores aí. Violência no e do trabalho, né? Eu já falei um pouco, né? Essa do trabalho relacionada às condições de trabalho e a no trabalho que se relaciona então à organização do trabalho, né? Que a gente teve a oportunidade aqui, né, de ver com a conferência da Beth, né, o aprofundamento aí nessa discussão, né, das relações, dos vínculos que vão sendo produzidos nesse dia a dia do trabalho. Bom, aí é uma pesquisa em Belo Horizonte, né, eu gosto só de mostrar que a grande parte das violências são violências verbais, né? Quer dizer, é a questão mesmo da conversa, do diálogo, né, da negociação, de você abrir espaço para estabelecer esse vínculo com o usuário e conversar com esse usuário, né? Na falta da conversa, explode a violência. Bom, e aí, né, tem inclusive uma pesquisa sendo desenvolvida no Rio, né, que é lá no Instituto no INCA, né, e a Liliane Penelo, né, ela esteve no nosso seminário também, que é junto com os trabalhadores que trabalham com pacientes da oncologia, né, e aí ela tem um questionário que a gente tentou responder, né, e a partir dessa experiência, junto com os trabalhadores, né, eu procurei fazer uma síntese, né, do que pode trazer alegria e prazer para o trabalhador. E hoje de manhã foi falado isso aqui, né, a dor de não poder chorar, né, ser escutado, né, e falar daquilo que está vivenciando no trabalho. Então, a possibilidade, né, desse prazer, dessa alegria, é quando se cria espaços de diálogo e de reflexão, né, sobre o que se vive no dia a dia de trabalho. E aí, gente, o movimento feminista tem uma frase que eu gosto de trabalhar com ela: o silêncio é cúmplice da violência. Né? Então, se a gente não abre espaço, né, para que a gente fale dessa violência vivida, né, aquilo vai acumulando e vira doença mesmo, né, ou explode de uma forma muito pior. Pode passar. Aí eu só queria dizer para vocês, né, essa citação aí, ó, é da cartilha da PNH, uma fala de Beth, de Regina, né? E que eu acho importante, ó, promover saúde nos locais de trabalho é aprimorar a capacidade de compreender e analisar o trabalho, de forma a fazer circular a palavra, criando espaço para debates coletivos. A gestão coletiva das situações de trabalho é critério fundamental para a promoção da saúde, né, que já foi uma coisa que a gente falou muito aqui. Aí é um espaço de roda, né, inclusive de um projeto que a gente tem lá com a Escola de Medicina, né, que é um projeto de rede de promoção de saúde e paz, que envolve vários setores. É outra coisa importante para a gente enfrentar a questão da violência hoje, é a intersetorialidade, né? A possibilidade de você criar redes com a saúde, a educação, a segurança pública, né? A igreja, toda a sociedade civil. E aí são rodas, né? Após momentos de vivência de violência, tanto nas unidades básicas, quanto nas UPAs, quanto no SAMU, a gente teve a oportunidade de experimentar esse dispositivo, né, de abrir a roda e trazer aquele acontecimento para a análise da roda. É quando os trabalhadores começam a falar, né, daquilo que eles vivenciaram e, a partir daí, começam a criar propostas de mudança. Né, teve várias situações, uma UPA lá, né, às vezes, num primeiro momento, é mexer na condição física, né, e para ir, num segundo momento, criando dispositivos de fala e de conversa entre esses trabalhadores. Eu estou concluindo.
As rodas de cultura de paz, que também são momentos muito fortes, né, quando acontece alguma explosão de violência, né, isso aí eu tive a oportunidade de a gente construir isso em centros de saúde, né, onde você cria também alianças na comunidade e vai, né, possibilitando ali a reflexão e a criação desses, a reconstrução desses laços, né, de solidariedade entre os trabalhadores. E, por fim, né, essas oficinas de apoio psicossocial aos trabalhadores, que depois a gente passou a chamar de oficinas de humanização, né, para tirar essa coisa do psi e ampliar, né, a possibilidade aí de participação da arte, né, da religião, de organizações comunitárias, né, em momentos de crise, né, a gente dá início a um processo de encontros, né, e nesses encontros vamos trabalhando aqueles temas que são mais emergentes, mais fortes para o grupo e construindo propostas, né, para poder enfrentar aqueles problemas que os trabalhadores apontam, né, e vivem, né, como mais desafiantes e como mais fortes ali no seu cotidiano de trabalho. Bom, depois a gente pode aprofundar mais alguma coisa, né? Agradeço a atenção de vocês. Vamos passar a palavra agora para Cláudia Formiga. Boa tarde. Queria agradecer o convite e a oportunidade de compartilhar com vocês aqui de uma experiência de serviço que existe há 2 anos e meio na CESAP, o NASSE, Núcleo de Assistência ao Servidor. Eu não trouxe transparências e a minha fala vai ser uma leitura. Eu peço a vocês paciência e prometo que serei rápida. Aí eu dividi minha fala em 3 momentos, eu vou tecer algumas considerações iniciais sobre a saúde do trabalhador, falo da experiência do NASSE, e, no final, uma pequena discussão. Então, não vai ser uma coisa muito demorada, não, prometo. Sabemos que a produtividade do trabalhador pode ser afetada tanto por males físicos incapacitantes como por problemas de ordem psíquica, que também incapacitantes afetam as relações de trabalho e, de modo lento e gradual, acabam por minar a capacidade produtiva e as possibilidades de relacionamento saudável. Apesar dessa constatação, o sofrimento psíquico permanece ainda um dado não devidamente mensurado quando se analisa a saúde do trabalhador. Os problemas de ordem mental que afetam os trabalhadores ainda não conseguiram despertar a atenção merecida dos gestores, e isso provavelmente devido a alguns fatores. O primeiro deles é que o sofrimento psíquico aparece muitas vezes distúrbios gastrointestinais, hipertensão, etc. O segundo dos motivos é que muitos dos problemas psíquicos que os servidores enfrentam têm suas causas relacionadas a fatores externos à sua vontade, como as condições de trabalho desfavoráveis e algumas especificidades próprias a algumas categorias, como digitadores, que estão ou nas condições de trabalho ou em coisas mais gerais da sociedade. Por último, a falta de informação e o preconceito existente em relação às questões que envolvem o adoecer psíquico favorecem a discriminação e a estigmatização do servidor em seu ambiente de trabalho e fora dele, dificultando a procura por um tratamento adequado. Embora o sofrimento psíquico constitua fator preponderante na determinação da capacitação de um indivíduo para o trabalho, só muito recentemente, só a partir de 1980, que começam a ganhar maior impulso os estudos voltados para a detecção desse tipo de agravo à saúde dos trabalhadores. Com o intuito de examinar os efeitos das condições de trabalho sobre a saúde mental, esses estudos, que tiveram sua origem em demandas sindicais, constatam que, de um modo geral, a forma de organização do trabalho e o trabalho autonomizado respondem por grande parte dos problemas que atingem a saúde mental do trabalhador.
Temos dados da Organização Mundial de Saúde que apontam que 5 entre 10 das principais causas de incapacitação para o trabalho no mundo são diagnosticadas como transtorno mental. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o transtorno mental ocupa a 4ª posição entre os problemas que causam afastamento do trabalho e o 3º lugar entre as causas de concessão de benefícios previdenciários. Segundo essa fonte, no século XXI, a depressão é a 2ª causa de adoecimento e, em 2020, será a principal causa de incapacitação para o trabalho. Sabemos que nós, os profissionais de saúde, estamos entre as categorias profissionais mais vulneráveis a esse transtorno psíquico, cujos efeitos sobre os sujeitos incluem o esgarçamento das relações com o mundo, o desestímulo para a vida e, no âmbito do trabalho, a baixa produtividade. Esses dados nos permitem ver que, para além do nexo causal entre adoecimentos externas ao trabalho, sofrem de transtornos psíquicos e que, em razão desse fato, são levados a se afastar de suas atividades. Esta é a condição de alguns dos nossos servidores. São indivíduos cujo destino consiste em movimentações sucessivas de seu local de trabalho ou que, na ausência de um encaminhamento adequado ao seu problema, encontram como saída para a sua situação funcional o benefício previdenciário ou o afastamento definitivo do trabalho. Em um levantamento realizado na CESAP em 2005, encontramos que muitos servidores estão afastados de suas atividades de trabalho devido a algumas das formas de adoecimento psíquico. Entre as várias categorias profissionais, encontramos alcoolismo, a dependência e as depressões como maiores causas de ausência ao trabalho. Entre os servidores em exercício, ou seja, aqueles que não estão afastados do trabalho, vimos uma correlação entre os desarranjos decorrentes do sofrimento psíquico e a inadequação aos processos de trabalho e ou a insatisfação nas relações de trabalho. Pesquisadas também as estratégias de que lançam mão os nossos gestores para fazer frente a tais problemas, verificamos que, em geral, esses recorrem ao encorajamento ao servidor, à conversa, a tentativa de melhorar essa situação pela conversa com o servidor, a movimentação do servidor de um setor para outro, às vezes dentro da mesma coordenadoria, às vezes mudando de local de trabalho, e, por último, a devolução à coordenadoria de recursos humanos. E é no âmbito dessa coordenadoria, da coordenadoria de recursos humanos, que a demanda por respostas a essa situação surgiu em 2006, o NASCE, Núcleo de Assistência ao Servidor, um serviço que se insere entre as ofertas do SUS de apoio à saúde do trabalhador, reflexo de uma política de recursos humanos voltada para a valorização do servidor. O NASCE tem se constituído como um espaço de acolhimento ao servidor, cujo sofrimento repercute na sua relação com o trabalho, com consequências para a organização e gestão do trabalho. Então, o NASCE se estrutura na interseção entre a clínica e o apoio à gestão. E como que a gente faz isso? Atuando em duas vertentes. Primeiro, no atendimento individual ao servidor que nos procura, seja por conta própria, seja por encaminhamento do gestor. E segundo, que é um tipo de intervenção que a gente faz em grupos de trabalhadores, grupos de servidores, a pedido deles, quando também alguma coisa relacionada com o sofrimento psíquico interfere de modo negativo na condução do trabalho. O atendimento se orienta por uma clínica que considera o sintoma não como índice de doença, nos comunica a sua maneira de lidar com o sofrimento. A escuta dos sujeitos, um a um, a ausência de protocolos fixos a seguir e a ênfase ao trabalho, rumo a uma implicação desse sujeito no sofrimento de que se queixa, são alguns dos pontos que norteiam esse atendimento.
Então, os passos do atendimento incluem acolher o servidor na sua demanda de escuta do sofrimento, proceder a um diagnóstico, não um diagnóstico clínico, mas um diagnóstico da situação que leva ao sofrimento, né? Encaminhar o servidor nos casos em que se faz necessário a rede de saúde mental e acompanhá-lo, como também a família, quando é necessário, durante o tratamento e na retomada de suas atividades profissionais, quando é o caso. Não é todos os casos que há essa retomada. Tomar a clínica do caso como referência nesse trabalho, e aqui vale colocar que a referência que a gente tem é a da psicanálise, nos tem permitido definir a função do NASS na instituição, que é de acolher um sujeito que apresenta um determinado quadro clínico que lhe faz sofrer, ou situação que lhe faz sofrer. E isso implica, algumas vezes, em certas manobras frente ao universal que sustenta a instituição, para aí também poder acolher o particular. Para ilustrar, eu trago um caso, uma situação que a gente atendeu no NASS. Ana é o nome fictício de uma servidora de 45 anos, que chega ao NASS encaminhada pelo gestor, com o fim de obter um diagnóstico do psicólogo que a respalde em seu pedido de remoção do local onde trabalha. Diz ter dificuldades de ordem emocional para permanecer ali, desde que, nesse setor, teve lugar uma tragédia envolvendo a sua família, fato que tornou para ela traumático esse setor de trabalho. E todo o entorno, a rua, o ônibus, os colegas de trabalho, ela não consegue lidar com isso. Isso é que a impede de trabalhar. Embora se queixe de uma tristeza enorme como condição permanente de seu ser e reconheça a necessidade de tratamento, Ana procura NASS porque precisa resolver sua situação funcional, não procura para tratamento. Por outro lado, o gestor não se inclina a aceitar suas razões, pois para atender seu pedido teria que atender todos os outros. Alçar a condição de sintoma, a situação trazida pelo diagnóstico, por uma avaliação diagnóstica, o que tornou possível, minimamente, engajá-la em algum trabalho subjetivo para alcançar o que, de sua posição de vítima, reivindicava obter do outro sem se implicar. Com o gestor, a nossa intervenção possibilitou uma escuta da legitimidade de uma demanda, cuja particularidade estava, de saída, excluída do universal da instituição. Após alguns encontros com gestor e servidora, esta conseguiu ir para um setor onde retomou outro setor. Licenças reiteradas que ela fazia no passado, deixou de existir. Trata-se, em cada caso, de buscar fazer surgir uma nova relação do sujeito com seu sintoma, para que encontre uma nova forma de fazer. Não havia demanda de tratamento, a nossa ação buscou respeitar o limite da demanda, que parecia incluir o pedido dessa servidora de que permanecesse intocada a sua relação com o sintoma. Um desafio no NASS tem sido o de sustentar uma clínica orientada por uma escuta do sujeito, diante das demandas de reabilitação próprias a um setor. A tensão existente entre essas diferentes demandas traz para o nosso cotidiano a discussão sobre o nosso papel na instituição, assim como também a necessidade de aprofundamento e de ampliação da clínica que aí sustentamos. Para além da demanda institucional, a questão do sujeito é considerada central no atendimento. As reuniões clínicas e de investigação teórica específica sobre cada caso que a gente atende, ou situação que chega ao núcleo, acontecem semanalmente e são trabalhados na reunião de equipe formada por psicólogas e assistente social. Tais espaços de discussão e elaboração são importantes para orientar o encaminhamento dos casos atendidos. O NASS faz atualmente cerca de 80 atendimentos por mês. Atendemos a famílias, fazemos visitas domiciliares e ao local de trabalho quando necessário. A clientela do NASS é composta principalmente de mulheres
na faixa de áreas do serviço é o de depressão. Entre os homens, na mesma faixa de idade, o alcoolismo tem sido o motivo de encaminhamento mais frequente. Não é o motivo de busca espontânea, mas de encaminhamento. No caso das mulheres, é de busca espontânea. O tempo médio de permanência do servidor afastado do trabalho em tratamento tem sido de 6 meses. Em alguns casos, ocorreu mudança de setor. Em outros, houve a reintegração do servidor ao setor de origem após ou durante o tratamento. O NASCE tem levado adiante, não sem impasses, a sua tarefa de acolher os servidores e de escutá-los em suas demandas de tratamento para o sofrimento psíquico. Um de nossos desafios no núcleo tem sido diferenciar a função terapêutica, que orienta o nosso trabalho, de uma possível função de agente da punição para os desvios de conduta do servidor, a qual também, às vezes, somos chamados a exercer. No NASCE, transitamos o tempo todo entre essas duas dimensões, a do cidadão, ou seja, a do servidor com direitos e deveres para com a instituição, e a do sujeito, referido à dimensão da implicação, da liberdade e da responsabilidade. Outro ponto importante de nossas discussões no cotidiano do NASCE tem sido a preocupação em construir, nesse espaço de articulação, que é o nosso, de interseção entre a clínica e a gestão, o diálogo com outras práticas da gestão e do cuidado, orientadas por políticas de inclusão. O nosso esforço tem sido descobrir como fazer aí para possibilitar a fala sobre o sofrimento e acolher as intervenções possíveis de cada um para aquilo que resta sem lugar ou que não encontra lugar em outros espaços e dispositivos. Obrigada. Obrigada, Cláudia, por respeitar o tempo. Vamos passar agora para o próximo palestrante. Doutor Admilson Machado. Bem, boa tarde a todos e a todas presentes. Convite e dizer também que sempre é um prazer para mim estar de volta a essa terra maravilhosa. Não só pela envergadura desse evento, mas a natureza bonita que é oferecida aqui nesse estado maravilhoso. A minha abordagem, eu vou tentar aqui dentro desses 20 minutos, que eu fiz uma preparação para 25, tentando chegar aqui com barganhar mais 5, mas foi reduzir o tempo da gente, de 25 já passou para 20. Mas vamos ver aqui o que é dar para a gente dialogar. Realmente eu estava tentando procurar, a gente abrir uma roda de conversa, como foi colocado aqui pela doutora Ana Rita, Porque falar de saúde, dos trabalhadores da saúde, e qual a implicação que tem no trabalho desse profissional de saúde, é falar de uma categoria que cuida da saúde de outras categorias e que, no mesmo momento, ela se esquece de cuidar da sua saúde. A doutora Ana Rita, na sua explanação, ela falou de vários tipos de violência, tanto a violência social, a violência no trabalho e a violência do trabalho. E dentro dessa violência do trabalho, você encontra a violência de riscos ambientais. E é dentro dessa violência dos riscos ambientais que a gente precisa estar dialogando um pouco com vocês. Já não basta a violência social, mas dentro desse processo está inserido a violência dos ambientes de trabalho, que é esquecido pelos trabalhadores da saúde, pelo fato de a gente lidar com essa violência, com essas condições de trabalho todos os dias. Eu pedi aí para o pessoal da organização do evento, ele passar para vocês uma tarjeta colorida. Se a tarjeta não der para todos, não se preocupe. Mas a ideia dessa tarjeta é que, no decorrer da minha fala, vocês coloquem aí nessa tarjeta como é que vocês, enquanto profissionais de saúde,
como é que vocês vê, como o trabalho de vocês se reporta para vocês em relação às condições de trabalho. Como vocês observam, como vocês vê as condições de trabalho de vocês no dia a dia. Não precisa ser em muitas palavras, né? Deixe para escrever um pouco, já quase no meio da minha fala, porque é interessante que vocês escrevam nessa tarjeta, principalmente naquilo que a Ana Rita colocou, nas condições ambientais, né? O que é que vocês entendem, como é que vocês veem essas condições ambientais? Então, eu vou tentar aprofundar dentro desses 20 minutos, como é que a gente, para o profissional da saúde. Aí vocês têm uma lâmina, e essa lâmina ela está mostrando a gente aí vários trabalhadores. Nós vamos fazer o seguinte, tá? Cada lâmina que eu vou passando, quando vocês observarem uma fotografia de um profissional de saúde, a gente bate palma, tá certo? Ok? Quando vocês observarem na lâmina um profissional de saúde, nós batendo palma. Aí não tem profissional de saúde, né? Aí são trabalhadores. Nessa lâmina. O profissional de saúde, atualmente, hoje, ele desenvolve as mesmas atribuições que ele desenvolvia há um tempo atrás, ou dentro dessas atribuições, a gente tem um advento das novas tecnologias. Né? Eu me lembro que eu dava plantão na UTI lá do INAMPS, né? Quem se lembra aqui do ex-INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Né? Então, naquela época, era tudo escrito à mão. De informação, tanto o pessoal médico como a maioria dos profissionais de saúde, ele já está fazendo o relatório, né, passando a receita via computador. Então, com o advento das novas tecnologias, o processo produtivo ele muda, né? E esse reflexo, ele rebate em toda a cultura e a política e a sociedade. E isso gera mais risco, gera mais doença, gera mais agravo, gera mais acidente de trabalho. Qual a diferença do homem e dos outros animais em relação ao trabalho? Dentro do mundo animal, a gente pode dizer que os outros animais, o passarinho, o macaco, ele trabalha. E qual a diferença do trabalho do homem para o trabalho animal? É uma pergunta. Porque senão a gente não vai ter essa roda de diálogo. A gente vai, né, ficar passando lâmina a lâmina. Existe algum tipo de diferença? Oi? Qual a diferença do trabalho do homem para o trabalho dos outros animais?
Alguém quer vir aqui na frente para falar? Está na tela. Pode vir para aqui para a gente, senão a gente, eu só estou com 15 minutos para a gente ter essa roda de diálogo. Não, ligue, que não chegou a ouvir, não. Ligue o microfone. Da multicausalidade que envolve, né, e a complexidade da contextualização do trabalho do homem, por causa do pensar, né, da redireção, que ele, vários fatores interferem, certo, na sua intencionalidade, onde ele quer chegar. O animal, ele sabe onde quer chegar e ele desenvolve aquele trabalho, como a abelha, sempre tudo certinho. Muito né? bem. Então, a diferença é o que a colega colocou, né? E essa atividade do homem é uma atividade inalienável do ser humano. Como é teu nome? Como o Celeste colocou. O homem, ele vai na mata, pega a madeira, transforma em cadeira, ele faz a coisa pensando. E o animal, ele faz a coisa por instinto, né? Então, está aí a diferença. E dentro dessa... Gente, tem outra lâmina aí que é interessante. Aí eu vou pedir mais uma vez a Ana Rita aqui, né? Dê uma navegada nessa lâmina aí. Vamos supor... Aí pode ser tudo, só não é o Hospital Valfredo Gugel. Essa lâmina foi o mesmo que desenhei, viu, gente? Eu não sou bom desenhista, não, mas observe ali que no meio da lâmina ali é qualquer ambiente de trabalho. Quem deseja vir para aqui para frente para falar um pouco sobre essa lâmina? Deixa eu... Deixa eu popar aqui e ao mesmo tempo agradecer a Ana Rita pelo deslocamento. Quem quer falar um pouco dessa lâmina aí? Aqui é qualquer ambiente de trabalho, gente. Que eles têm alguma diferença em relação ao trabalho do profissional de saúde, né? Mas se a gente observar as condições de trabalho, os danos à saúde, a força de trabalho, não é muito diferente. A gente não precisa aprofundar essa lâmina, entrando na questão do Fordismo, do Taylorismo, né? Mas só em observar essa lâmina, vocês estão observando o quê? Como é teu nome? Qual é tua profissão? Qual é? A Lisângela, estudante do Serviço Social. Bom, no modo de produção capitalista, aí tem, né, o capital que investe na produção de seus produtos. Então, na produção das mercadorias, usa-se da força de trabalho do ser humano, que, dedicando a sua força de trabalho à produção dessas mercadorias, gera lucro para o capital, porém, consumida a sua força de trabalho, ele tem um desgaste, né, dessa força e sai da forma como está ali. E aí, daí para frente, eu acho que entra o serviço da saúde para trabalhar na proteção, recuperação desses profissionais que desgastaram sua força de trabalho, sua vida em função da produção, né? Que aí o setor de serviços, onde está o serviço da saúde, vai se processar de uma forma diferenciada, porém, os trabalhadores podem sair desgastados, porque eles também despendiam sua força de trabalho em função da realização de um trabalho para a recuperação ou promoção de outros personagens que já vêm desde esse processo de produção de mercadorias, que é o processo capitalista. Muito bem. Vamos fazer esse microfone girar aí. O próximo aí que vai pegar o microfone. Quem quer se colocar mais?
Aí, continuando a história dela, nós profissionais de saúde acolhemos o trabalhador, né, em sofrimento, que vem desgastado de todo esse processo de trabalho alienado, que só pensa em produzir capital, não está preocupado com o humano. E nós, trabalhadores de saúde, ao acolher esse profissional, e nos processos de trabalho, agora pensando em fazer uma ponta, viu, gente, com os processos de trabalho. Então, nós, muitas vezes, desenvolvendo práticas e políticas de cuidar só do corpo do trabalhador, a pressão alta, não sei o quê, se está bem, medindo, olhando, fazendo exames no trabalhador, e não nos preocupamos com o fundamental, que é colocar esse trabalhador na roda, discutir os processos de trabalho e a dor dele está produzindo no cotidiano um trabalho que não está sendo reconhecido, não está sendo valorizado. Então, esquecemos de discutir a organização dos processos de trabalho, que é isso que leva o trabalhador a ser valorizado, né, e se sentir útil, importante e não alienado no seu trabalho. Muito bem, Sheila, né? Sheila. Próximo ou próxima? Eu ainda estou vendo assim, são 3 andares, não é? São 3 andares, é uma exploração danada com esse trabalhador, que os danos, né? Ele trabalha tanto, ele produz tanto, né? Transforma tanto essa matéria-prima dentro dessa, que condições de trabalho é essa? Porque eu estou vendo assim, 3 andares, as janelas pequenininhas, essa força de trabalho lá, só Deus sabe como é que está acontecendo lá dentro, né? Tem essa questão que já pode estar respondendo aqui a Tageta, né? Que condições de trabalho são essas dentro desse contexto aí, que os danos à saúde, está ali o trabalhador louco para achar uma unidade da saúde da família, né? O primeiro momento seria lá. E esse trabalho aí, ele também vem dar danos não só ao trabalhador, como ao meio ambiente. Eu estou vendo aqui que essa matéria-prima, que já é dentro de tonéis, aí deve ter uma coisa tóxica. Eu já estou vendo assim, bem feio essa produção, sabe? Para o grau de danos causados. Olha lá o homem com a língua de fora, a planta morrendo. Então, esse contexto aí, ele está bem chocante, que a gente pode estar trazendo essa lâmina para dentro do nosso ambiente de trabalho. Que ambiente é esse que a gente hoje está convivendo? E a minha Tageta já está respondida. Já está respondida, depois dessa lâmina, né? O IACI, né? Gente, se a gente navegar nessa lâmina, e assim eu falei antes que eu não era desenhista, né? Você perguntou ali que mundo de trabalho, que atividade econômica é aquela, nem eu mesmo sei. A ideia ali foi retratar qualquer ambiente de trabalho, né? E fazer essa análise que foi feita pela Sheila, né? Que ela pegou esse mundo do trabalho e transportou ela, e que desagou para os profissionais de saúde. Quer fazer alguma fala em cima da Tageta? Tranquilo, pode ficar à vontade. Não, eu estou vendo aí, Claudinha, o IACI, né? Claudinha, o IACI e Liege subindo no prédio ali do INAMPS, e quando quebra o elevador, elas descendo, né? Como é que elas estão saindo lá do prédio? Mas uma coisa assim é que a gente caminha por esse processo, por essa forma de cuidar do outro. E que processo é esse? Que ao cuidar do outro, a gente sai desse jeito, acabado, né? Que organização é essa de trabalho que ao cuidar do outro, a gente sai desse jeito mesmo? Eu me lembro muito de Gorete, quando ela sai lá da maternidade, lá da Zona Norte. Gorete vem assim, do plantão da maternidade, né, Claudinha? Então, e o que a gente faz com isso? A gente caminha isoladamente, a gente entra nesse processo, que é esse prédio bem grande que está aí, não sei se é um prédio, é um castelo, bom, né? Bem, cada um caminhando individualmente e cada um saindo também com essa sobrecarga individualmente. Será que se ajudasse esse processo aí dentro desse prédiozinho, né? E se fortalecesse, partilhando construindo essas rodas, né? Discutindo esse processo de adoecer do próprio né? Do trabalhador em roda. Eu acho que isso a gente se fortalecia muito, a gente partilhava, se encontrava, discutia
Isso fortalece. Talvez a gente não saísse, não entrasse nessa fábrica aí, né? Nesse processo e saísse tão derrubado, né, Goreto? Está péssima ali, mulher. Ok. É um tipo de lâmina que, se a gente deixar aí, eu sempre digo que essa lâmina ela dá uma tese de mestrado, né? Eu leciono lá em Recife, no curso de pós-graduação em Medicina do Trabalho, e todas as minhas aulas eu trabalho em cima dessa lâmina. Vocês estão vendo essas lâminas, então, e é uma lâmina assustadora. É tudo isso que vocês 4 falaram, se colocaram, se posicionaram muito bem, e mais do que isso. Para vocês terem ideia, gente, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a cada 3 minutos, um trabalhador perde a vida no mundo, devido aos acidentes e às doenças relacionadas ao trabalho. Aí eu reporto de novo para a fala de Ana Rita, né, das próprias condições de trabalho, a violência ambiental, a violência no trabalho. A cada segundo, pelo menos, 4 trabalhadores sofrem algum tipo de lesão. Ocorre por ano 125 milhões de acidentes, tem consequências fatais. E a maioria desses acidentes, ele vem desaguar no SUS, no Sistema Único de Saúde, e que passa pela mão de vocês. Aí entra também a questão da violência social, né? E para isso, para nós profissionais de saúde, a gente está lidando com a morte e a vida, né? O costume, né? Você está lidando no dia a dia, a gente já trata, eu não sei se o que eu vou dizer aqui é alguma aberração, né? Mas 13 anos de plantão na UTI, a gente já começa a tratar os pacientes de uma forma, aquilo para a gente já é normal. E aí é onde que mora o perigo, né? Os psicólogos aí que sabem explicar melhor do que eu, né? De tanto você lidar com a vida e a morte, né? Com os agravos, você começa a lidar com o paciente como você estivesse lidando com uma folha de papel, né? Já passa a ser um trabalho rotineiro, passa a ser um trabalho rotineiro, né? Então, esse levantamento é um levantamento da OIT, né? Nós, trabalhadores de saúde, tomamos conta da saúde dos outros e não tomamos da gente. Então, é preocupante como é que a gente pode cuidar da saúde dos outros se a saúde da gente não vai bem. E por que a saúde da gente não vai bem? Essa relação saúde e trabalho, eu sempre coloco que os trabalhadores, eles compartilham das mesmas condições de nascer, viver, adoecer e morrer igual o conjunto da população. Se eu perguntar a cada um de vocês, para que vocês me digam qualquer tipo de patologia, qualquer tipo de doença, a coordenação já está avisando aqui que faltam 5 minutos. Vocês vão me dizer uma infinidade de doenças. Somada a essas infinidade de patologia, a gente ainda está exposto às doenças do mundo do trabalho. E essas doenças do mundo do trabalho, elas são diversas, né? Inclusive, assim, se eu estivesse falando aqui para vocês o que é bisinose, o que é bagaçose, o que é saturnismo, o que é hidragenismo, o que é Lerdort, pode soar para alguns profissionais de saúde nome até estranho, mas para outros não, né? Esses nomes que eu falei aqui são doenças relacionadas ao trabalho. Saturnismo, doença
Quem sabe o que é saturnismo aqui, levante a mão. 3 pessoas. Hidraginismo. Saturnismo. Lerdorte. Assédio moral. Bisinose, bagaçose, e por aí se vai. Síndrome de burnout, a colega está colocando aqui. Então, os trabalhadores, em geral, não só os trabalhadores da saúde, ele sofre as mesmas patologias de doenças, igualmente a população, e ainda está submisso às doenças advindas do mundo do trabalho, que essas doenças são geradas pelas próprias condições de trabalho, através das precariedades, do ritmo de trabalho, da jornada de trabalho, como esse trabalho se organiza, através da pressão da chefia. Quer ver quem é um cidadão ou cidadã, dê um cargo de chefia a ela, que, dependendo da pessoa, ela transforma da água ao vinho. Né? Então, essa força de trabalho é a capacidade de executar o trabalho consciente, e essa força de trabalho tem um gasto, que é desprendido pelo organismo durante a execução do processo, como já dizia o velho Marx. E essa força de trabalho, ela é comercializada, como vocês viram na figura. O que é que o trabalhador faz? Ele, principalmente o trabalhador da saúde, ele vende a sua força de trabalho. No final do mês, o empregador dá um saco, ele troca de carro todo ano, ele vai ao shopping, muda ou não? Pelo menos me disseram que aqui em Natal é assim, o trabalhador da saúde ele ganha bem. Né? Principalmente os trabalhadores dos municípios. O município ganha mais do que o Estado. Fora o baixo trabalho, né, a gente entende que a saúde do trabalhador o trabalho, gente, é um verdadeiro organizador da nossa vida social. Tudo que a gente faz é em prol do trabalho. Tudo que a gente faz em prol do trabalho. Se a gente começar a semana no domingo, geralmente a gente já vai dormir no domingo pensando na segunda-feira para acordar para ir trabalhar. Né? E uma das formas, encerrando a minha fala, que o tempo encerrou, eu preparei para 25 minutos, mas a gente vai resgatar esse tempo no debate. A melhor forma de a gente combater essas mazelas dos ambientes de trabalho é através da organização do local do trabalho. O trabalhador, ele se organiza no local do trabalho e vai em busca das políticas públicas, e aqui em Natal tem uma política pública muito interessante, que é executada e coordenada através do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, tanto estadual e como regional. Essa política pública dentro da secretaria, ela está disposta a promover a saúde nos ambientes de trabalho, através de estudo, processo, de como se organiza esse trabalho. E a gente procura aí a discutir mais nos debates, ok? Obrigado aí pela atenção. Vamos dar início ao nosso debate. A debatedora Liege Uchoa. Bom, também agradecer o convite para debater esse tema, que em princípio eu gostaria de dizer que não é um tema que normalmente eu converso sobre ele, né? Mas vou tentar aqui me pautar no que foi dito, né, no que foi colocado, para não correr riscos de estar falando alguma besteira. Então, eu peguei aqui do trabalho de Cláudia alguns pontos interessantes que eu vou dividir para você. Eu tenho 20 minutos para fazer isso.
E aí, então, eu vou aproveitar o tempo para relembrar o que ficou de importante do trabalho de cada um. Não sei se eu vou cumprir bem com esse papel. Mas o que eu considerei relevante de registrar no trabalho de Cláudia, que foi foi o segundo trabalho, eu vou começar por esse, porque foi que eu tive mais facilidade de transcorrer alguma coisa. Primeiro, que os dados que você apresentou aí, né, esses dados de saúde mental, demonstram claramente que o adoecimento psíquico tem levado muitos servidores ao afastamento das suas funções institucionais. Esse foi um dado que você trouxe, porque você trabalha no NAS e vê e recebe pessoas cuja queixa é essa, né, de que se afastou do trabalho por algum adoecimento psíquico, né? Segundo, esses dados não têm servido de alerta para que os gestores modifiquem com urgência e tratem com urgência as modificações de processo de trabalho. Então, há uma constatação de que isso favorece o afastamento, mas também há pouco caso no sentido de melhorar, né, e dar verdadeiro um olhar, né, mais, digamos assim, mais sério, mais institucionalizado em relação a como resolver essas questões. Eu acho que a gente avançou, tem avançado, essa preocupação está na pauta, mas ela precisa ser tratada com mais urgência. Terceiro ponto que eu achei, que eu destaquei, que não podemos pensar que seja só o trabalho a causa desse sofrimento psíquico. Não é só o trabalho, tá? O trabalho, isso foi uma coisa que você chamou aí a atenção, o trabalho entra apenas, estou dizendo para alguns casos, né? Em alguns casos, o trabalho é que foi o fomentador do problema. Em outros casos, não. Em outros casos, o trabalho apenas entra como elemento que faz desencadear um problema que potencialmente já estava lá no sujeito. Então, ele já tinha lá suas dificuldades e o trabalho apenas acelerou, potencializou, desencadeou aquela problemática. Então, o quarto ponto, o sofrimento psíquico aparece mascarado por outras queixas, né? A dificuldade que as pessoas têm de reconhecer o problema e a dificuldade emocional. Então, geralmente chega com muita dor de cabeça, ou a queixa é a dor de cabeça, ou é um problema gástrico, problema da pele, problema... Até chegar na questão do psíquico, o arrudeio é grande, o caminho é grande, a peregrinação é grande, né? Então, há uma dificuldade muito grande de reconhecer quando o problema é mais da ordem emocional. Porque aí a pessoa não se implica quando o problema é mais emocional. Você dizer que o estômago é diferente de dizer que sou eu. Você dizer que é a perna é diferente de dizer que sou eu, né? Você dizer que é o trabalho, né, que é o computador, que são as condições só de trabalho, é mais fácil de dizer do que se implicar também no próprio processo do adoecimento. Essa é uma questão que o trabalho de Cláudia traz para que a gente possa fazer uma diferença entre, né, saber que existe sim a causa lá real de um trabalho que é estressante, que traz problemas, que traz dificuldades, mas você poder pensar que há um processo, um modo de lidar com isso, um modo também de lidar com essa problemática do trabalho que tem a ver com cada um. E é isso que ela diz que vê, né, que procura ver lá no trabalho, é o 1 a 1. A estratégia do NASCE é no sentido de ver como cada um se implica nesse processo de adoecimento, tá? Então, nesse caso, ele foge de saídas mais gerais, né, mais universais, digamos, saídas menos gerais, menos universais, não escuta mais do caso a caso, de 1 a 1, sem ceder às demandas, normalmente, que tem de adaptação, quer seja da instituição. A instituição quer sempre que o sujeito se adapte a ela, não é verdade? Né? A instituição sempre pede isso, que o sujeito se adapte à instituição. Esse é o pedido, mesmo que essa instituição esteja doente, esteja adoecida, apodrecida, mas se pede que o funcionário sempre se adapte a ela. É a demanda da instituição e, às vezes, é a demanda do próprio sujeito. Às vezes, o sujeito diz, eu quero me adaptar melhor àquele trabalho, ou não. Mas, às vezes, tem isso, né? Então, um pouco que eu entendi que a experiência do NASCE tenta se afastar dessa ideia
de uma instituição que pede que a pessoa se adapte, ou de que o sujeito, ou o mesmo pedido da pessoa de querer se adaptar àquele serviço que não vai bem, né? Então, procura nesse caso, né, na escuta lá da equipe do NAS, eles procuram se aproximar da questão do sujeito, suas queixas, e problematiza as estratégias que o mesmo vem utilizando para dar conta na sua vida, sem se preocupar se o resultado disso vai ser a adaptação ou adequação do mesmo ao trabalho, que a saída é singular e não está predeterminada. Então, foi isso que eu entendi do trabalho de Cláudia, que essa ideia de pensar um trabalho que vise a adaptação da pessoa ao trabalho não é a saída, né? É pensar, é problematizar essa relação do servidor com o seu trabalho. Como é que isso está se dando? A saída pode até ser ele mudar de trabalho, ir para um outro lugar, se ele não se adequa ali, se ele não está bem ali. Não necessariamente tem que ser respondendo melhor à instituição. Então, eu pergunto, Cláudia, e lanço uma pergunta para você. Você chegou a pensar se esse trabalho funcionaria, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo lá no NAS, se funcionaria também em pequenos grupos, né? Selecionando, por exemplo, por problemáticas, né? As pessoas se selecionariam por problemáticas, se encontrariam em pequenos grupos, se identificando através de problemáticas semelhantes. A exemplo do Digaí Maré, no Rio de Janeiro, que acontece trabalhos de pequenos grupos, onde as pessoas se encontram naqueles grupos por problemas semelhantes. E aí todo o trabalho se processaria através de pequenos grupos, cujos problemas daquelas pessoas que estavam frequentando os grupos são semelhantes um com o outro, e ali gerariam uma discussão. Então, como é que você veria esse trabalho em grupo? O trabalho de Ana, né, eu gostei muito também do trabalho, eu acho que foi uma satisfação estar nessa mesa, porque como é um tema que normalmente eu não transito, eu pude aprender muito lendo os trabalhos, né? Então, o seu percurso também foi muito interessante, porque você fala de uma... meu tempo? Tá. Então, você começa o seu trabalho, você parte contextualizando, né, trazendo o contexto da violência social, na qual está inserido o trabalho de saúde também. Então, dentro desse contexto social, também está inserido o trabalho da saúde. E que essa violência social, ela expressa conflitos sociais e econômicos. Então, partindo desse conceito, desse contexto aí, você procura analisar outras manifestações de violência, que no caso são as violências da instituição, a violência do trabalho. E que essa violência no trabalho, ela é geradora de conflitos, né, geradoras de conflito e do adoecer dos profissionais de saúde, que acabam solicitando apoio psicológico, né? Então, esse adoecimento, esse ambiente de conflito, esse ambiente de violência do trabalho, acaba fazendo com que as pessoas solicitem muito apoio, né, psicológico. Então, nessa perspectiva, você coloca aí a questão da mediação de conflitos, né, uma proposta, uma estratégia, que também está dentro da política, né, da PNH, a mediação de conflitos, você usa aqui a sigla MC, né, mediação de conflitos, como uma estratégia de prevenção de violência, que utilizando recursos, né, utilizando diferentes recursos técnicos, dentro dessa mediação de conflitos, isso é uma proposta, certo, gente? Mediação de conflitos é uma estratégia, né? O trabalho que ela traz aqui é de possibilidade de lidar com essas violências e com esses conflitos que acontecem na instituição, e existe essa proposta que ela traz de ter um mediador que faça a mediação desses conflitos, né? Então, através de recursos técnicos os mais variados, possibilidades, e isso possibilita novas práticas de gestão, né? Você está colocando que essa possibilidade de um mediador facilita as práticas de gestão, retoma o diálogo entre os sujeitos, né? E que eles começam a se implicar na própria produção de saúde. Eu acho que é um fator bastante interessante isso, de que você pode, havendo um mediador aí, esses conflitos que são próprios da instituição, né, então começa a aparecer nessa conversa, nessas falas, alguém mais implicado com o próprio processo de trabalho. É isso que você coloca, que essa mediação de conflitos pode possibilitar.
Então, dizendo para a gente, seria uma técnica de conversa em que um mediador vai favorecer o diálogo entre as partes em conflito, visando chegar a um acordo. Importante, né, essa tarefa para um mundo conflituante que a gente vive e sem ter o mediador. A gente procura mediador por tudo que é canto e a gente, de fato, não encontra esse mediador dos nossos conflitos, das nossas aflições. A gente vive realmente um cotidiano de trabalho absolutamente violento, né? Absolutamente violento, sem ter essa figura de mediador e sem ter a figura do 1 a 1 ainda para escutar suficientemente, né? Então, eu digo porque falo isso porque até sou conhecida como uma pessoa difícil de adoecer psiquicamente, até porque vivo nesse meio e vivo também tratando o psíquico. Então, tenho uma força muito, muito intensa para lidar com essas questões, mas digo que ultimamente venho desmoronando diante da violência de trabalho que a gente é submetido. Então, eu digo que isso, se uma pessoa, que eu digo que sou da área da saúde mental, que vivo um pouco me alimentando no dia a dia para me tratar e me cuidar, sinto o baque dessa dificuldade, você imagina o conjunto de trabalhadores, a força e a vitalidade de um conjunto de trabalhadores para lidar com esse cotidiano de trabalho tão violento, né? Então, isso é uma coisa preocupante e esse trabalho, essa técnica que você traz, me parece ser absolutamente necessária. Eu acho que um trabalho como o do NASCE, essa escuta do 1 a 1, eu acho também é necessária. Eu acho que é uma discussão que a gente precisa travar aqui, é também a gente não tender, dentro do campo da saúde, massificar tudo, achar que tudo cabe na roda e tudo cabe no universal. Às vezes tem algumas questões que não cabem na roda. É isso que eu queria colocar como contribuição também, que às vezes a gente tem esse ideário, essa idealização de que tudo cabe na roda. Cabe muita coisa na roda e é extremamente necessário que a roda exista. Agora, é preciso que quem está mediando perceba quando alguma coisa não cabe na roda. Essa era uma questão que eu queria trazer na discussão. Então, dois pontos dessa discussão, né, que eu gostaria de trazer do seu trabalho, é o quanto estamos distantes dessa possibilidade de um processo de trabalho menos violento, né, e ser tratado com urgência, né, e eu acho que é de onde devemos partir para a construção do SUS, né, tratando de quem cuida, porque me parece que se a gente não tratar isso com urgência, a gente vai ficar aqui nessa roda viva e trazendo sérios problemas e dificuldades para que os profissionais assumam a política do SUS. Essa é que é a verdade. Como é que a gente pode pedir a um trabalhador mais do que a gente já pede? Não temos condições, né? Então é isso. Eu gostaria de contribuir com esse debate, com essas reflexões. Era isso. Eu achei bem interessante a técnica que o Adilson trouxe para cá. Essa técnica participativa, ela é muito importante. Eu acho que ela ilustra justamente a forma que a gente pode trabalhar no dia a dia junto com os profissionais de saúde. É sempre tentando trazê-los para a participação, né, implicando o trabalhador de saúde nas questões. Eu acho que eles ficam muito distanciados do processo, né? O trabalhador de saúde, ele fica muito distanciado do processo, é a gestão pensando de um lado, é o trabalhador reproduzindo do outro, simplesmente reproduzindo o que recebe, as ordens. Um processo de trabalho dessa maneira só gera desânimo, né? Desgaste, em nome de quê? Eu estou fazendo isso aqui acontecer, e o que acontece é desgaste, porque não tem coisa mais desanimadora do que você não saber por que está fazendo as coisas, né? Você está alienado, como aparece aí, a alienação do profissional do seu próprio processo de trabalho. Então, esse processo que você traz aqui, esse procedimento, ele faz com que as pessoas se impliquem no próprio processo de trabalho. Essa implicação é o que vai poder reabastecer. Isso que Silvana coloca. Nessa roda, ela cria essas potencialidades, ela descobre potencialidades que você sozinho tentando, na aventura de um cotidiano absolutamente violento, você não consegue. Então, essa forma de juntar esforços e discutir processo de trabalho faz com que a gente também possa
provocar os gestores para isso, porque não dá mais, é inadmissível que a gente continue trabalhando com as condições de trabalho que nos são dadas. Não dá mais para a gente fechar os olhos nessa questão. Eu acho que essa mesa, ela é fundamental nesse sentido. Nós, trabalhadores de saúde, não podemos mais aceitar um dia só de trabalho sem que as condições de trabalho nos sejam dadas. É desumano isso. Eu acho que, por isso que essa mesa ela é oportuna para a gente não parar. Eu acho que quando a gente fechar essa discussão aqui, eu acho que o ponto número 1 dessa humanização é com os trabalhadores da saúde. Era essa a minha fala e a minha contribuição nesse momento de hoje. Obrigada. Bem, pessoal, a gente vai abrir agora para um debate de 10 minutos, que nós temos pouco tempo, porque temos aí uma outra atividade para assistir, e vamos aí passar o microfone para ouvir a fala dos que querem intervir nesse debate. Já se inscreveu, o Iaci. Se apresentar, sim, não, né? Iaci. Eu sou o Iaci, para quem não me conhece. Eu acho assim que dessa mesa, Liege coloca muito bem esse resumo dela, mas eu queria estar perguntando o seguinte: que interface se tem o NAS, que não é NASF, pessoal do São José que está todo aqui, o pessoal do NASF, que é NAS, com o Saúde do Trabalhador e com a saúde mental do Estado, não é? Você, na sua fala, você traz toda a questão da saúde do trabalhador na questão da saúde mental. E que o NASF é de assistência. Mas a gente não quer assistir o trabalhador doente. Aí eu pergunto, que interface é essa entre a política estadual de saúde do trabalhador, a proposta do NASF, é porque eu só vivo com os NASF, aí eu falo NASF, mas o NAS, e com a saúde mental. É por aí, isolado? É só em roda? É só no individual? Qual é a nossa nova forma de trabalhar, né? E eu acho que dessa mesa, Liege traz o seguinte: não dá mais para a gente estar trabalhando sem as mínimas condições, né, de trabalhar com tesão, com prazer, com alegria, né? Porque a gente está sem as condições mínimas de trabalho. Desde a questão dos elevadores, eu estou falando para questão da sua realidade dessas condições, as equipes de PSF trabalhando sem as mínimas condições de estrutura, de gestão, né? E por aí se vai. Eu acho que a gente poderia estar uma proposta de sair uma carta daí. O que é que o Rio Grande do Norte, né? O que é que a gente está pensando em estar discutindo e propondo para os gestores a melhor qualidade, né, da ambiência e de toda a postura do gestor frente às condições de trabalho. Leonardo está inscrito. Em seguida, eu me inscrevi também. Leonardo. Não seria bom eu responder? Bem, gente, boa tarde, né? Gostaria de saudar a mesa. Meu nome é Manuele, sou psicóloga de formação e estou como coordenadora de saúde mental do município de Cabedelo, Paraíba. Estou representando a Paraíba aqui entre poucos. Na verdade, é muito importante essa discussão de saúde do trabalhador, do resgate da definição do trabalho, o valor laboral, né, que a gente está sempre procurando remotivar, rediscutir, retratar diante de um cenário de saúde tão difícil, né? Nós sabemos que a proposta do SUS é sim uma proposta muito potencial, uma proposta muito eficaz. Mas, assim, a provocação que eu faria à mesa, os componentes da mesa, e a provocação que eu faria a todos os profissionais de saúde, da atenção e gestores aqui presentes é: até quando os profissionais vão suportar essa bipolaridade que eles vêm enfrentando entre o prazer e satisfação de ajudar o usuário, de compreender o usuário, de se colocar no lugar do outro,
E a falta de infraestrutura, a falta de condições mínimas de trabalho e baixos salários. Então, até quando a gente vai suportar essa bipolaridade? Eu estava conversando com o secretário de Saúde do Estado há alguns dias, né? Nós temos algumas experiências exitosas na Paraíba, como, por exemplo, um programa na Secretaria de Saúde de João Pessoa chamado Cuidando do Cuidador. Em Fortaleza também tem as OCAs de cuidado ao trabalhador, mas ao mesmo tempo a gente fica pensando, né? Essa questão de se animar, desanimar, melhorar um pouquinho e adoecer de novo. Até que ponto nossa saúde está sendo acometida por essa problemática dessa bipolaridade. Então, eu brinquei com o secretário dizendo que haja de valproato de sódio, para a gente estar atuando para tratar essa bipolaridade, né? Haja para controlar um pouco essa coisa de prazer e desânimo. Então, é a provocação que eu tinha para fazer e saudar e parabenizar o Estado do Rio Grande do Norte por estar proporcionando um momento de reflexão e discussão tão interessante. Vou ficar sentadinho aqui, que é mais tranquilo. Meu nome é Leonardo, sou psicólogo, trabalho no Hospital Regional Tarcísio Maia, lá em Mossoró. A primeira coisa que eu queria colocar, na fala que Cláudia fez aí, quando ela pontuou algumas questões que fazia com que os gestores eles não observassem a questão do sofrimento psíquico, que muito bem foi, digamos assim, resumido e sintetizado por Liege. Mas eu coloco uma outra questão que eu considero que seja muito grave, que é a questão da ocultação, da invisibilidade do sofrimento psíquico, que não foi tocado aí, né? Se chega uma grande demanda de sofrimento psíquico a um serviço como o NAS, eu imagino que deva existir um número muito maior de pessoas que estão em sofrimento e que não são observadas. E às vezes não são observadas e discriminadas, porque é safadeza, é coisa de gente que é enrolona, é não sei o que, é não sei o que, não sei o que. Diariamente nós temos problemas dessa natureza perpassando o nosso cotidiano. A outra questão é a discussão sobre o NAS, porque eu acho assim, a ideia do NAS é uma ideia que eu considerei muito boa, até porque ela surgiu se estruturou-se a partir de um relatório de gestão, que foi aquele que você citou aí, do biênio 2005-2007. Deve ter uns 4 anos o NAS, né? 3 anos. 3 anos, o NAS tem 3 anos. Vai fazer 3 anos. Mas ele surgiu, lembro-me, como uma experiência, como uma espécie de protótipo de um serviço que poderia ser estendido ao Estado. Sim. Nós estamos com 3 anos de existência. 2 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses. E não é restrito à capital. E o sofrimento está em todo canto, né? A gente tem... Isso é um grande perigo, porque através de um peteleco, daqui a 2 anos esse negócio pode deixar de existir, porque ele não foi institucionalizado, não existe uma discussão de abrangência. Talvez o próximo ano, em virtude de uma discussão que a gente tem proposta na Secretaria de Saúde, de estruturação de um programa de gestão de qualidade de vida e saúde no trabalho, a gente possa, digamos assim, colocar em pauta essa discussão através de outras propostas, fazendo uma espécie de upgrade no NAS. Porque, no meu entender, o NAS ele não deve ficar cuidando do sofrimento psíquico manifesto. Porque senão a gente não vai até o núcleo, aonde surge o problema, que é lá na organização do trabalho e nos processos de trabalho, né? A ação do NAS ela deve ser uma ação mais ampliada e mais abrangente e que saia do funcional clínico. Ele tem que ter uma dimensão mais, né, uma coisa que vá em busca, que faça a busca ativa desses problemas. Aí eu acho que existe espaço para isso na proposta que está adormecida, digamos, adormecida não, sendo, digamos, esquentada na Secretaria de Saúde, que
parece que o ano que entra deva entrar em pauta de discussão para ver se tem condições de ser implantado esse referido programa. Bem, eu queria só, era essas colocações que eu queria fazer e muito obrigado. Bem, pessoal, eu queria falar. Eu me inscrevi aqui, né, para dar uma palavra aqui nesse debate como coordenadora do Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador. E, assim, nessa discussão que foi travada durante todo o dia de hoje, é importante colocar como também o próprio serviço, né, de referência em saúde do trabalhador está trabalhando e pensando no servidor da saúde. É importante colocar para vocês que a discussão que foi colocada hoje aqui, colocando, né, todas as diretrizes que a PNH traz, a necessidade da Constituição, buscar essa subjetividade, tudo isso é importante e necessário, e eu acho que a política está aí sendo implantada, buscando que aconteça, né, essa discussão, e até para que no futuro a gente tenha sujeitos e cidadãos atuantes em suas falas e que possa expressar um pouco melhor esse sofrimento e assim a gente possa apontar por mudanças e transformações. Mas a despeito dessa necessidade que há nessa discussão, é também importante a gente colocar aqui a necessidade da própria política de Estado de traçar uma política de atenção à saúde do servidor. Dentro do SUS, eles foram criados na missão de trazer para dentro do SUS o trabalho como um fator de adoecimento, né? E para isso, né, a gente tem todo um processo de implantação a ser percorrido. E dentro desse processo de implantação está sendo priorizado aquelas doenças e aqueles agravos que têm um nexo muito forte com o trabalho, de uma evidência muito maior. Ou seja, a política não veio com uma prioridade também de trazer esse conhecimento e essa discussão do adoecimento que o serviço público traz, de uma maneira geral, né? E é importante a gente fazer essa discussão. Daí a necessidade do Sereste, ou da saúde do trabalhador, se articular com os setores de recursos humanos e a própria Secretaria de Administração, na sua área de recursos humanos, como servidor do Estado como um todo, no sentido de pensarmos, sim, na busca de diretrizes para essa política de atenção à saúde do servidor. E o Sereste entra nessa discussão em que aspecto? No aspecto de organizar a rede SUS para absorver essas demandas dessas doenças, desses agravos, que não são fáceis, a gente está percebendo aqui a dificuldade, porque é um trabalho de serviço público, é um trabalho que a organização do trabalho está aí como um fator preponderante no adoecimento, e estudar essa organização do trabalho, ou até a desorganização desse trabalho nesse serviço, como está, e como intervir melhor nessa organização desse trabalho, eu acho que entra, sim, o papel do Sereste nessa discussão. Ou seja, buscando a prevenção, buscando olhar os riscos e as causas que está trazendo esse adoecimento. Temos também o fato de que nós temos uma característica de doença psíquica muito forte nesse tipo de trabalhador. E a gente está vendo aqui, o próprio trabalho do NASCE, quando Cláudia colocou muito bem, que trabalha na linha da psicanálise, mas tentando ver um contexto mais global daquele adoecimento, isso dificulta um pouco na construção de indicadores, para que a gente possa estar intervindo de forma mais direta e também buscando nas políticas públicas de gestão as transformações necessárias. Então, eu vejo que é preciso, sim, caminharmos juntos com a PNH, mas é preciso avançarmos na construção de uma política de atenção à saúde do servidor. E esse acolhimento vai ouvir esse servidor, vai colocá-lo na rede como um trabalhador, como nós estamos trabalhando a rede para receber todo e qualquer trabalhador, de todos esses agravos que foram bem colocados aqui por
pelo nosso palestrante aqui, e que nós e também atuarmos na área da prevenção, olharmos para esses ambientes de trabalho, termos um olhar mais científico sobre esse ambiente de trabalho, identificando os riscos e as causas e as cargas de trabalho presente, para poder apontar soluções de como mudar essa organização de trabalho, né, e como melhorar essas condições de trabalho. Agora sim, é preponderante que o próprio servidor organizado, né, ele busque essas transformações, porque senão elas não vão acontecer. Realmente é como o Liege diz, né? A gente não pode aceitar, mas a gente, enquanto servidor, tem que se organizar para não aceitar e dizer não, porque esse sim é um ponto-chave de mudança, né? Para essa realidade que está aí, que tanto adoece os trabalhadores da saúde. Muito obrigada. Queria dar uma palavrinha. Queria voltar agora para cá. Beth quer dar uma palavra e depois a gente abre aqui a mesa, fazer as considerações finais. Eu estava inscrita. O microfone. É o microfone do Silvano. Sou eu? Eu queria fazer uma observação na fala da Cidinha. Quando você chama atenção que a PNH é uma política importante, mas que nós temos que caminhar para uma política mais ampla com relação a uma assistência ao trabalhador, uma política efetiva, né, para pensar o trabalhador da saúde, eu acho que a tua fala é importante porque ela nos dá a oportunidade de lembrar que a PNH é uma política transversal. Então, pensar essa política no sentido mais amplo para os trabalhadores compõe a própria Política Nacional de Humanização. Porque senão, Cidinha, a gente pode ficar com a ideia de que a Política Nacional de Humanização, ao apostar nas rodas, na mediação de conflitos, na afirmação de uma vida que vale a pena ser vivida, na recusa dos valores rotinizados, nós estamos falando de políticas locais. Então é bom lembrar que o princípio, o maior princípio da Política Nacional de Humanização é a transversalidade. Então, assim, pensar isso que você coloca, ela compõe a Política Nacional de Humanização, inclusive hoje, na Política Nacional de Humanização, nós temos uma frente chamada Saúde e Trabalho, que atualmente, em parceria com a COSAT do Ministério da Saúde, está formulando uma política multicêntrica para todos os trabalhadores de saúde do país, pensando exatamente na formulação de políticas públicas para o trabalhador de saúde desse país. Por que eu estou chamando a atenção para esse aspecto? Para que a gente não tenha a ideia, ou a gente faça uma avaliação, a meu ver, que prejudica a Política Nacional de Humanização no seu caráter afirmador de uma política transversal e que não fica restrita a intervenções locais. A nossa meta é fazer incessantemente esse diálogo entre a política local e a política geral. Então, não é uma essas duas dimensões da Política Nacional de Humanização, se uma delas é desprezada, nós estaríamos na contramão daquilo que a gente afirma. E existe na Política Nacional de Humanização, no âmbito dessa frente, várias ações nossas junto aos serestes, inclusive também no Nordeste e no Norte, onde essa política está tendo efeitos absolutamente fantásticos. Então, só para dizer que nós estamos juntos, né, com essa questão dessa preocupação de uma política nacional para os trabalhadores, e acho que a ideia é um pouco essa mesmo, fazer uma busca ativa para poder entender como que isso, que se expressa muitas vezes numa demanda individual, ela não pode ser tratada como uma demanda do sujeito, mas uma demanda que se expressa no sujeito, que tem sim que ser escutada, né, na fala desse sujeito, mas remetida ao que efetivamente a produz, senão a gente pode cair realmente nessa concepção de que a Política Nacional de Humanização vai ficar atuando apenas, que eu acho que não é apenas, no sentido das rodas locais. Então, a perspectiva de uma política transversal é um princípio inalienável da Política Nacional de Humanização. Vamos às considerações. Cidinha, eu queria comentar, pode ser eu? Porque eu estou anotando aqui umas coisas do que foi falado sobre o NAS, eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, sobre o que Liege falou, né, sobre os dados do afastamento do trabalho, não está necessariamente relacionado com o trabalho que adoece.
né? Mas o servidor que se afasta do trabalho por outras questões externas ao trabalho. E de que existiria um pouco caso do gestor, acho que não se trata disso, mas se trata da invisibilidade desse sofrimento, que é uma coisa que Leonardo falou, né? Do disfarce, do mascaramento desse tipo de sofrimento em outras doenças. Então, não é que por um pouco caso, mas por uma dificuldade mesmo de se perceber as relações que estão presentes no adoecer psíquico, né? A quantidade de elementos diversos que estão presentes no adoecer psíquico, essa invisibilidade. E eu acho que ainda é no setor público onde há espaço para uma coisa, por exemplo, como o NASCE, né? A gente pode dizer que há uma invisibilidade, mas há no diálogo com essas políticas públicas espaço para se criar alguma coisa, para se inventar algum dispositivo que possa acolher essa fala sobre o sofrimento. Eu acho que isso não é pensável, por exemplo, no serviço privado, que é uma outra lógica. Não, está dando certo, não tem muito o que se fazer. Aí sim fica bem a cargo do sujeito resolver na esfera de um cuidado que ele vai buscar fora da instituição, né? Então, eu acho que é bom recuperar que é no espaço público onde, apesar de a gente estar um pouco, como é apontado aí, na contramão das políticas, ou pelo menos numa via mais particular, né, dessa política, num espaço pequeno, num quadrado muito pequeno, né, dessa política, mas ainda é no serviço público onde isso é possível, né? A gente pode, e acho que esse é o esforço de um trabalho como o do NASCE, de conseguir dialogar, de conseguir encontrar espaço aí para realizar alguma coisa que foge ao que está para todos. Porque é claro que alguma coisa escapa, né? Não há nada que possa, não há nenhuma que escapa que possa ser acolhida. Eu acho que ainda é na esfera do público que isso pode acontecer, por uma lógica que permite acolher, né? E eu acho que nesse caso há um diálogo, por exemplo, com a PNH, né? Eu estou aprendendo aqui algumas coisas nesse evento e estou contente de estar aprendendo que tem algumas coisas que a gente pode sim fazer um diálogo. Aí já vou entrando no comentário de Uiaci, né? Com a saúde mental, com a saúde do trabalhador, até preparar o trabalho para essa mesa. Eu e Cidinha já tivemos alguns encontros, né? Mas foi um esforço de preparar o trabalho para essa mesa, que eu vou falar sobre saúde do trabalhador, eu não faço saúde do trabalhador, né? Mas faço uma parte, uma pequena parte, né? Eu não lido com essa questão, eu não lido com esse nexo causal, mas há uma ponte entre a saúde do trabalhador, porque o trabalhador que adoece de outras questões que não são do trabalho, é um trabalhador, né? Então, a gente recebe esse trabalhador. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra coisa. Sim, com relação à ampliação do NASCE, é uma coisa que está no nosso horizonte, desde que quando foi criado, né? Mas que, infelizmente, Jalila já está rindo ali, porque ela dividiu comigo essas dificuldades do início. A gente tem uma equipe muito pequena, né? O NASCE é composto em sua equipe por 2 psicólogas e um assistente social, até hoje, né? E a gente tem perna pequena para fazer um trabalho que a gente pretende, que seria ampliar, né? Ampliar, talvez com essa forma de funcionamento mesmo, mas poder ampliar o acesso, né? Teria mais coisa, mas vou deixar a Ana Rita para falar e queria agradecer mesmo os comentários. Vamos lá? Bom, eu agradeço, né, a leitura que a Liege fez aí, né, do meu trabalho, porque a gente teve uma conversa anterior até chegar nessa mesa, né? Agora, teve uma coisa que você falou que me incomodou e que eu não poderia ir embora sem a gente conversar um pouco sobre isso, né? Eu sei que aqui a gente já está com o tempo limitado, mas quando você disse que a gente não pode também querer massificar tudo numa roda, né? Na verdade, a proposta não é massificar tudo numa roda, né? Porque logo depois, inclusive, você falou de uma fala da companheira artista ali,
né, de que a roda descobre potencialidades, né, e a roda descobre singularidades, né. Então, e eu gostei quando você disse, né, da nossa prática, né, junto aos trabalhadores, produzindo novas práticas de gestão, né. Aí vem a questão, por que estamos produzindo tanto sofrimento e tanto adoecimento? Né? Entra na discussão que a gente vem fazendo na PNH. Produzir mais saúde do que esse sofrimento patogênico, porque tem o sofrimento criativo, é claro, né? Esse tanto adoecimento. Em Belo Horizonte também tem um serviço parecido com esse NASF, que chama NASF, Núcleo de Apoio Sociofuncional. É outro, e que é um serviço em que a gente trabalhava junto, porque no momento que você abre espaços, né, de fala e de negociação no local de trabalho, inclusive a educação permanente é muito importante, né, porque trabalhar com os gerentes, né, e com os gestores, como fazer isso, porque os gestores e os gerentes também passaram por uma escola do autoritarismo, né, da gerência de porta fechada, né, e da dificuldade de práticas de criar práticas de cogestão mesmo, né, os colegiados, né, que são os grandes dispositivos, né, de resolver as questões ali da organização do trabalho, né, do processo de trabalho. Então, é isso que a política traz e que eu acho que a gente pode estar aprofundando esse diálogo aí, né, com a política da saúde do trabalhador, com o NASF, né, como que a gente pode articular, né? E quando os trabalhadores começam a demandar muito apoio psicológico, isso a gente viveu em Belo Horizonte, apoio psicológico para lidar com a violência. Né? Então, vamos colocar na roda que pedido é esse, né? Porque tanto apoio psicológico, né? Será que isso não pode ser transformado, né? E entender essa demanda, abrindo espaço e deixando a palavra, deixando não, né? Possibilitando a palavra circular, né? Que é outra coisa, não é deixar o trabalhador falar, né? Construir junto com esse trabalhador esses espaços aí de gestão compartilhada, de gestão ampliada, né? Discutindo e tentando fazer, né? É ampliar mesmo a gestão, né? Ampliar a clínica e colocar os problemas, o sofrimento, as dificuldades do trabalho em roda e em colegiados, né? Para poder provocar essas mudanças, essas transformações nos processos de trabalho. É isso, eu agradeço, gente, muito esse debate. Bem, gente, antes de resgatar as duas falas da companheira de mesa, Liege, e da Sidney, coordenadora do Sereste estadual, eu queria colocar para vocês a questão da estageta. Né? A ideia daquela estageta foi dado início aqui pela colega que está aqui na frente, que eu me esqueço o nome dela agora, o Iaci, né? Era para você colocar como você vê as condições de trabalho, porque eu entendo que, através de um pressuposto, que as condições de trabalho, quem entende das condições de trabalho é o próprio trabalhador. Né? Então, acho que tudo começa nas condições de trabalho. Né? Eu acho que é super interessante a política de saúde do trabalhador, a política de humanização do SUS, que a política de humanização do SUS, ela está na NOB-RH, está tudo lá escrito. Aí eu pergunto para vocês, tem algum diretor do sindicato aqui nesse seminário? Ou só tem trabalhadores? Cadê o representante dos trabalhadores? Eu acho que tem que dar um basta de o sindicato estar lutando somente pelas questões salariais, que a gente tem evoluído muito pouco. Eu acho que também é papel do controle social dos movimentos organizados através do sindicato, que são representantes dos trabalhadores, começar a lutar pela melhoria das condições de trabalho. Aí eu acho que a gente vai fechar essa roda se a gente trouxer, se o gestor trouxer, ou não é nem o gestor trazer, é que o movimento sindical se interessa pela questão da saúde do trabalhador. A
A Liege, ela colocou aqui que basta, não dá mais para a gente trabalhar dentro do Sistema Único de Saúde com as péssimas condições de trabalho que a gente trabalha. Como é que a gente vai cuidar da saúde dos outros se a gente não cuida nem da gente, né? Então, gente, coloque nessa tarjeta como é as condições de trabalho de vocês, como é que o trabalho se apresenta a vocês todo dia e sugestão, né? Eu acho que dentro da política do saúde do trabalhador, dentro da política do RH, do PNI, do programa de humanização do SUS, eu acho que fundamental são as organizações por local de trabalho. O próprio trabalhador, ele tem que se organizar, ele tem que formar as comissões de saúde, começar a discutir o processo de trabalho, como esse trabalho se organiza e entrar dentro da política de saúde do trabalhador. Aí, tanto a política de saúde do trabalhador quanto a política de humanização, elas são transversais, né? Não dá para os gestores ficar discutindo, e se não trouxer o representante dos trabalhadores para essa grande roda. A gente agradece aí pela atenção e a gente está à disposição aí para os próximos debates. Aí. Então, para fechar a discussão, só colocar... São duas coisas só para fechar essa discussão. Assim, só para dar o toque a você, eu não falei massificante da roda, eu adoro a roda, eu faço muita roda, né? Silvana conhece o trabalho da gente na roda, então não acho que seja massificante, a roda não é massificante, a roda é absolutamente potencializadora de pessoas, né, de questões que eu acho que... Então, o que eu acho, né, que eu tentei passar é de que nem tudo cabe, é preciso a gente ter a ideia de que tem coisas que escapa a gente, porque é próprio do humano, né? Algumas coisas escaparam, então é isso que eu estou falando. E quando escapa, né, o que a gente faz com isso que escapa? E é preciso que a gente, dentro do Sistema Único de Saúde, a gente tenha a capacidade de trabalhar no diverso, respeitar as diferenças. Você vai encontrar profissionais que gostam e que têm talento de trabalhar mais com grupos, e você vai encontrar profissionais que gostam e têm talento de trabalhar. O talento das pessoas que trabalham com grupo, que gostam e que estão absolutamente à vontade com isso, essa é uma forma. Existem outras formas, as mais diversas de trabalho. Então é preciso, eu acho que haver uma articulação e um diálogo nessa modalidade de ser, para que a gente não fique reproduzindo dentro do próprio SUS preconceito com os colegas. Quem é que trabalha individualmente, quem é que trabalha em grupo, não é essa a questão. É quando a necessidade mais de uma coisa e quando é mais necessário outra. Entendeu? E é possível ter lugar para essas duas coisas num campo tão grande como o SUS. Então, essa foi uma questão, né, que eu trouxe. E não lembro qual era, eram duas coisas, mas eu só estou lembrando de uma. Enfim, mas agradecer a vocês a paciência de ter ficado até aqui, né, ficar aqui até esse horário. Eu acho que foi um momento bom e oportuno de dialogar sobre um assunto tão importante. Era melhor que fosse um auditório mais cheio até, mas tudo bem, eu acho que as poucas pessoas que ficam, elas reproduzem as ideias. Quem insiste e quem é insistente, eu acho que acaba sendo reprodutoras de práticas, de ideias, e é isso que eu quero, né, que a gente conta. Eu agradeço muito estar aqui nessa mesa, né, ter estado com vocês, né, e eu acho que fecha, né, dessa maneira. Tá. Então, obrigada a todos. Bem, nós vamos agora passar a entrega dos mimos para os palestrantes. Os mimos. Convidamos a todos para assistirem à apresentação dos trabalhos orais e em pôsteres nas salas de aula, como também a mostra interativa, com orientação dos